Tem também a coisa do objeto voador não identificado em Ezequiel Que são as 10, Ezequiel carruagens. 1 e 10, que são aqueles girantes girando um dentro do outro. Ah, fala isso. Não Cara, tem também o lance de umas carruagens que. aí já foi a carruagem de fogo de Elias, que É, levou que pode Elias ser para o uma céu, nave que também. pode ser também, porque era só uma coisa que eles só podiam definir Com a referência da época. do que eles tinham. É. Mas ali, Ezequiel disse que ele ficou aturdido, que caiu no chão, desmaiado de pavor. Aí ele acorda e ele vê aquela coisa brilhosa, com uma roda girando dentro da outra, pequenos olhinhos em volta e cambotas sobre as quais estavam apoiadas. Eles pareciam na cor como berilo. Ele vai tentando descrever o material daquilo ali, mas ele diz que não tinha referência. Aí o que é que acontece? Esses seres que saem, que se comunicam com ele, é que dão a mensagem do livro de Ezequiel todinha. É uma mensagem que vem de seres que saíram Desse cruzamento. não, dessa nave. Ah, da Isso nave. Ezequiel já no tempo do Tá. exílio dos judeus em Babilônia, já é muito tempo depois. Agora, no Gênesis, em Gênesis 6, é que diz que o dilúvio veio porque os filhos de Deus, os Benai Elohim, que era uma alusão aos que vinham do céu, Não anjos. a gente veio a chamar isso com o apelido de carteiro, mensageiro. É, É só isso. Malaquim. É. Então, eles vieram dos céus e a Bíblia não diz isso. É o livro de Enoque que diz que eles pousaram no Monte Hermon e fizeram um pacto de morte entre eles, de exílio de Deus, porque eles não suportavam não possuir as filhas dos homens. E eles escolheram as mais gostosas e tiveram com elas filhos, que se tornaram os homens poderosos da Os antiguidade gigantes. e que eram seres gigantescos. Mas isso é uma figura de linguagem ou eles eram mais altos mesmo? Não, a Bíblia chega a dizer que o rei de onde hoje é Golã, os altos de Golã, o rei do lugar, ele, a cama dele de ferro puro tinha 5,10 metros Caramba. de comprimento e 2,80 de largura. E a gente fica atribuindo muita idiotice ao povo da antiguidade, era tudo que eles não eram, né? É. Você vê a neurologia egípcia, segundo os mesmos aparelhos, nas mesmas formas que a gente usa hoje, só de outros É. materiais e mais toscos. Eles tiravam a calota craniana, faziam intervenções de várias naturezas, eram altamente científicos. Só tinha um detalhe a mais: eles criam em paranormalidade, a nossa ciência nem tanto. É. Então, e para eles chamavam isso de magia, que eram os poderes sutis da mente. Mas os nefilins se tornaram o que são. A mitologia grega conta a história Dos todinha semideuses. dos semideuses. Seriam isso. Todos. O Flávio Josefos, escrevendo nas antiguidades, ele diz aos gregos e aos romanos: o que vós chamais de deuses, semideuses, demiurgos, tal, são os filhos das mulheres humanas com os Benai Elohim. Ou seja, o que ele está dizendo, ele validava o que os gregos chamavam e criam como sendo realidades, ele validava. Os Nazca aqui, o Viracochas, O quê? que criou a cultura Nazca, que pré-Inca, Tá, que tem aqueles ele, desenhos no deserto enormes em lugar de isso, nada. ele veio, ele é chamado Viracochas, porque ele veio com as ondas do mar. E a descrição é de um ser grande, maior do que todo mundo, e que ensinou ciência, culturas variadas a eles. A mesma coisa você vê entre os celtas, É. a mesma As histórias coisa. se repetem, né? A primeira dinastia do Egito atribui o início do Egito a essas figuras de semideuses. E assim você vê no Oriente Médio todo, você vê na Índia.
Mas se você vê ao mesmo tempo culturas que são afastadas geograficamente, simultaneamente fazendo as mesmas exatamente. coisas. Pirâmide aqui, pirâmide ali. Nos mesmos alinhamentos. Isso é muito maluco. E para mim, o Eric von Braun eram os deuses não estava completamente certo em todas as conclusões, mas a premissa dele tem uma validade extraordinária. Que a premissa é a seguinte: será que o que a nossa cultura chama de anjos e deuses não seriam, porventura, visitantes de outras dimensões ou de outros planetas? Para mim é muito mais um negócio multidimensional. Eu creio no visitante da mesma ordem planetária também, da mesma ordem universal da gente. Mas por causa do Novo Testamento, eu fiquei com uma facilidade enorme em crer na física da teoria das cordas, que são lâminas dimensionais que vibram de uma do lado da outra. De modo que às vezes você vê, mesmo quando você vê detecção desses seres em radares, desses entes em radares, você vê que às vezes eles entram em cena e às vezes eles saem de cena.